Fernando. Não vai ter pergunta fácil, Fernando, que a gente tem que aproveitar quem sabe responder pergunta difícil, né? Combinado. Então, tendo o pior câmbio e bolsa do mundo em 2020, você acha que esse nível de pessimismo se justifica em Brasil? Olha, eu acho que o Brasil ficou muito para trás, né, em relação ao resto do mundo. Então, na verdade, a gente acha que, né, os ativos brasileiros estão baratos, né, em relação ao resto do mundo. Tanto é que você vê que nessa última semana, mesmo hoje, né, o mercado sofrendo bastante, o Brasil caiu praticamente em linha com outros mercados, né? Quando que, né, o nosso risco, né, é muito maior, em geral o Brasil cai mais, né? Então os Estados Unidos cai 2, a gente cai 3, os Estados Unidos cai 3, aqui cai 5, né? Porque é o famoso beta, né? Que é o risco relativo de um mercado com o outro. Recentemente isso não tem acontecido, né? O mercado lá fora tem sofrido por conta das preocupações com a segunda onda e o mercado brasileiro continuava ali em torno dos 100 mil pontos, né? Tranquilinho, sem grandes preocupações, né? Hoje que com tudo caiu forte a gente acompanhou, mas o fato é que, né, os ativos brasileiros até que seguraram bem recentemente. Por quê? Porque no ano a gente apanhou demais, né? No ano, como você mencionou, Pedro, a gente é a pior moeda e pior bolsa do mundo. Só que a gente é a pior bolsa do mundo também, muito por conta do câmbio, né? Quando você olha em moeda local, o Ibovespa cai esse ano 13%, que, não, um pouquinho mais agora com o fechamento de hoje. Deve estar caindo uns 15, 16% no ano em moeda local, 16, 17. Só que quando você olha a Europa, por exemplo, a Europa está caindo entre 20 a 25 em moeda local no ano. Né, você olha Hong Kong, por exemplo, está caindo 12. Você olha o México, está caindo 15. Então, em moeda local, a gente não está caindo muito mais do que o resto do mundo em bolsa. Só que pelo fato da gente ter a pior moeda do mundo esse ano, né, e o real ter ido muito mal contra o dólar, a nossa bolsa em dólares cai 42% no ano. Né? Aí sim, quando você normaliza e olha na mesma moeda, a nossa bolsa realmente ficou muito para trás, né, em relação a outros países. Agora, um sinal de que, né, o nosso mercado realmente ficou muito para trás e tem começado a chamar a atenção é que aquela grande saída de capital de estrangeiros que a gente viu, né, ao longo do primeiro trimestre diminuiu bastante, né? Tanto é que recentemente a gente começou a ver a volta do investidor estrangeiro, voltando a comprar Brasil, né? Então isso é um bom sinal. Eu acho que o cenário global tem que ficar e local também tem que ficar um pouco mais em equilíbrio para a gente ver realmente os estrangeiros voltando com força para o Brasil, mas pelo menos a gente viu que né, estancou aquela sangria desatada, né, aquela mega saída de capital que a gente teve ao longo do começo do ano. Né? Então isso é positivo, né? Isso mostra que assim, o estrangeiro começa a olhar para o Brasil e falar, ó, o mercado lá está muito para trás, né? Os preços dos ativos, né, ficaram mais atrativos para o investidor estrangeiro e ele tem começado a tatear e olhar Brasil de novo, tem voltado a olhar as ofertas, né, que tem saído, enfim. Então isso tudo é muito positivo, né, olhando para frente, né. Obviamente, olhando para trás, a gente, né, ficou com um desconto muito grande em relação ao resto do mundo. Não, excelente, Fernando. Até outubro, que foi um mês muito positivo para o Brasil, melhor em muito tempo, né? Quem fez esse movimento foi justamente o investidor institucional estrangeiro. Né? Não foi Exato, essa grande alta em CPFs, né, do investidor pessoa física, nem do institucional brasileiro. Isso, sem exato. dúvida, é uma sinalização muito positiva. Positiva, né? Vamos ver se eles param de olhar só para a China enquanto emergentes, né? Fernando, toda crise, você entrou na equipe da XP já num momento de bastante turbulência, né? E toda crise traz elementos novos, né? Existem alguns ditados até que sempre rima, mas não se repete. Não se repete, mas rima, né? O que essa crise trouxe de principais aprendizados na equipe de gestão da XP, né? Na parte estratégica? Olha, acho que toda crise ela traz um grande aprendizado e eu acho que o maior deles é que é impossível prever a próxima crise, né? A gente sabe que as crises, né, elas vão ocorrer,
né, de tempos em tempos, é normal acontecerem, né, é estatístico até, né, que aconteçam, né, essas crises de tempos em tempos, mas como é que a gente tenta prever as próximas crises? Olhando para as últimas, né? Então a gente olha para as últimas crises que tiveram e a gente tenta, né, prever com base nisso, né, a próxima crise. E a verdade é que todo mundo faz isso, né? Os bancos centrais fazem isso, os governos fazem isso, todo mundo olha para as crises anteriores. E o fato é de que, né, se você está olhando para trás e está baseando nas últimas crises, você já se prepara contra aquilo, né? Então, o setor imobiliário e bancário hoje, ele é muito mais robusto do que era em 2008, né? Quando você teve a bolha imobiliária que levou a quebradeira de vários bancos nos Estados Unidos e aquilo virou uma crise global, né? Desde então foram criados vários mecanismos, né, para controlar o excesso de alavancagem e controlar os bancos, né, para não darem crédito excessivo para quem não pode tomar esse crédito, né? Então, hoje o controle que os bancos centrais fazem em cima dos bancos é muito maior do que era lá na última crise, né? Mesma coisa quando você olha a crise do .com, né, a bolha da internet de 99 e 2000, recentemente teve muita discussão, né, ainda tem, se a gente está vivendo uma outra bolha da internet, né, ou não. E é uma discussão, acho que muito válida, porque disparado as ações de tecnologia e internet são as melhores, né, do ano em termos de performance, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Esse é o setor que é o setor que mais se beneficia desse novo normal, né, dessa nova realidade pós-pandemia. Então, você tem ações que subiram, né, 100, 200, 300% no ano. Você olha o Nasdaq, né, sobe 23% no ano, enquanto todas as outras bolsas no mundo estão caindo, né? Assim, o S&P 500 está no 0 a 0 hoje em dia, né, nos Estados Unidos, mas o S&P 500 só está no 0 a 0 por conta do setor de tecnologia, que é um terço do S&P. Quando você olha grandes setores como o setor industrial, o setor de bancos, né, nos Estados Unidos, ainda cai 20, 30% no ano, né? Então, existe essa grande discussão de bolha, né, da tecnologia e se isso poderia levar a uma nova crise. Mas, na verdade, tem se falado tanto nisso, e quando a gente olha, não parece ser o caso, porque hoje essas empresas de tecnologia, elas estão gerando muito mais caixa do que geravam no passado, elas são empresas muito sólidas, enquanto lá em 99 e 2000 eram empresas de papel, né? Eram só uma promessa de que algum dia aquilo ia virar algo, né? Iam ser muito grandes, mas ninguém sabia como avaliar a internet lá atrás, né? Há 20 anos atrás. Hoje não, essas empresas são uma realidade, geram muito caixa, crescem, né? Geram muita receita e por isso, quando você olha, né, por exemplo, métrica de preço-lucro do Nasdaq hoje, é em torno de 30 vezes lucro, né? Lá em 99 e 2000, o Nasdaq passou de 100 vezes lucro, né? Ou seja, estava muito, muito mais caro do que é hoje. Então, não parece ser o caso. Então, acho que esse é o aprendizado principal de uma crise, né? A gente saber que elas vão existir, que é muito difícil prever, né, quando e como elas vão existir, mas a gente tem que estar preparado, né? E a gente tem que estar preparado para, né, manter a calma, né? Acho que é o mais importante, né? Não se desesperar em momentos de crise, e também olhar crises como potencial de oportunidade, né? Mas a gente sempre falou, em todo momento, desde o começo da crise, que, olha, quem tem caixa, vale a pena ir fazendo um preço médio, vale a pena ir comprando, né? Porque é muito difícil saber onde que é o fim do poço, o fundo do poço, né? Você fala, as pessoas no começo de março, tivemos 3 circuit breakers, agora já é o fundo do poço. É impossível saber, né? Dali a gente teve mais 3 circuit breakers, né? Tivemos 6 na bolsa em um período aí de 45 dias. Então é sempre muito difícil falar, agora chegamos no fundo do poço, mas se você tem, né, caixa, né, na sua carteira e se você usa esse caixa nesses momentos para ir fazendo um preço médio, né, e alocando ao longo do tempo, ao invés de fazer grandes apostas, né, de falar agora caiu, agora chegamos no fundo do poço, você vai lá e compra tudo, aí o mercado cai mais 10, 15%, você se desespera, vende,
aí o mercado volta a subir, né? Então, por isso que é importante a gente ter, né, essa carteira estruturada e sempre manter caixa para justamente em momentos, né, de crise a gente poder olhar as crises como oportunidades, né? Então, eu diria que essas são as duas principais lições. Excelente, Fernando. Até vou salientar que nós compartilhamos muito dessa visão sua. Na nossa opinião, timing é só. E, enfim, agora gerenciar o risco comprando coisa boa e, enfim, quebrando essa compra em doses homeopáticas, isso é um gerenciamento profissional e é assim que deve ser feito, né? Perfeito. Fernando, quando o investidor brasileiro tem medo, ele compra dólar. Quando o investidor americano tem medo, ele compra ouro. Faz sentido para o investidor normal, regular, brasileiro hoje, comprar ouro dolarizado? Olha, eu acho que sim, eu acho que faz sentido ter ouro na carteira, né, por alguns motivos. Eu acho que o primeiro deles é o fato de que você está tendo uma impressão de moeda, né, e de dívida nova no mundo para tirar a gente dessa crise sem precedentes, né? Então, os Estados Unidos, eles já fizeram pacotes de estímulos esse ano de 7 trilhões de dólares, que é mais de 20% do PIB, né, do americano, se eu não me engano, e eles estão negociando mais 2 a 3 trilhões de dólares que vão ser anunciados pós-eleição, né, que vão sair. Então, assim, tem muita impressão de moeda nova, de dinheiro novo, né, e a lei da economia número 1, né, se tem mais oferta, né, o preço cai, né, se tem menos oferta e mais demanda, o preço sobe. Então, o valor das moedas, né, as chamadas das fiat currencies, né, que são as moedas dos bancos centrais, ele é questionado hoje em dia, né, dado o tamanho dessa né, nova impressão aí de moeda, emissão de dívida, enfim. Então, acho que ninguém discute a necessidade desses estímulos, né? Acho que eles foram e são muito necessários para tirar o mundo da crise e prover essa faísca para a atividade econômica, né, para a gente conseguir voltar ao normal. Agora, existe sim uma grande discussão de qual é o impacto disso no longo prazo, no médio e longo prazo. Vamos ter a volta da inflação ou não, né? O que acontece com o valor das moedas em si, né, dos bancos centrais. Então, o ouro é um bom hedge nesse sentido, né? Porque o ouro tem uma quantidade finita, né? Uma quantidade muito pequena de ouro, né, que foi produzida no mundo até hoje. Então, os bancos centrais não conseguem imprimir ouro, né? Então, é uma boa reserva de valor para se ter na carteira, né? Quando você olha o ouro em dólares, né, historicamente, no Brasil, né, e converte para reais, teve retornos excelentes. Por quê? Porque a nossa moeda perdeu muito valor, né? O real perdeu muito valor em relação ao dólar, e porque o dólar também você se protege contra altas da inflação, né? Então, acho que como preservação de capital faz sentido, mas eu não olharia para comprar ouro numa visão de apreciação de capital de longo prazo, né? Porque o ouro ele não te paga nada para você segurar ouro na sua carteira, né? Você não recebe um dividendo, você não recebe, né, um cupom como uma renda fixa. Então você não tem aquele famoso efeito bola de neve, né, dos dividendos, né, que você recebe aqueles dividendos, reinveste e você vai aumentando o seu patrimônio, né, com o reinvestimento dos dividendos. O ouro não tem isso, né, nenhuma commodity tem isso. Então eu olharia muito mais nessa linha preservação de capital do que apreciação de capital no longo prazo. Então, por isso, acho que não faz sentido ter grandes exposições a ouro na carteira. A não ser que a sua visão de mundo seja extremamente negativa, né? Que você acha que assim, o mundo vai acabar, enfim, aí o pessoal usa ouro um pouco nessa linha, né? De quem está muito negativo com o mundo gosta de comprar ouro, né? Por conta disso. Minuto Investidor, conhecimento compartilhado.